paz de Deus com todos, Deus abençoe a todos vocês, glória a Deus. Não pude fazer vídeo porque eu estive gripada a semana inteira, minha bebezinha também, então não tenho feito vídeo. Eu fiquei com a voz travada 2 dias, no terceiro dia Deus abençoou de melhorar um pouquinho, mas ainda não estava boa para cantar. Então vamos cantar com a ajuda de Deus alguns hinos. Glória a Deus. 4. Nossos olhos para os céus, ó Deus, nos levantamos, confiando em seu amor, a nossa voz alçamos. Ouve a nossa oração, desde a tua habitação, tuas bênçãos, teu perdão. Manda, ó Deus piedoso, refrigério celestial e bálsamos precioso, é sentir em nosso ser Pai Santo e glorioso. Ouve a nossa oração, desde a tua habitação, tua bênção, teu perdão. Manda, ó Deus piedoso. O teu trono, ó Senhor, recebe nesta hora a humilde oração do povo que te adora. Ouve a nossa oração, desde a tua habitação, tuas bênçãos, teu perdão. Manda, ó Deus piedoso. Glória a Deus. E no 8, glória a Deus. Nesta terrena vida, ó justo Redentor, são grandes os combates aos teus fiéis, Senhor. Oh, vem, sim, vem nos alegrar, Senhor. És nossa esperança, é nosso defensor. Glória a Deus. No mundo a vaidade, muita tristeza e dor, mas teus remidos sente a tua paz e amor. Oh, vem
és nossa esperança, és nosso defensor. Glória a Deus. Do céu te esperamos, glorioso eterno Rei. Tu és verá, pastor, e nós somos tua grei. Oh, vem, sim, vem, nos alegrar, Senhor. És nossa esperança, és nosso defensor. Glória a Deus. Vamos cantar o hino 81. Glória a Deus. A vida deu por ti, Cristo Jesus, o Salvador. Verteu por ti na cruz sangue precioso expiador. Por ti sua vida deu, oh, dá-lhe teu coração. Por ti sua vida deu, e te dará salvação. Glória a Deus. Coroa tão cruel, grande escárnio suportou. Os cravos e o fel, por ti na cruz, o Mestre provou. Tomou o cálice da dor por ti, as tuas culpas pagou. Tomou o cálice da dor por ti, da perdição te livrou. A ordem divinal, o Salvador obedeceu. Injúria sem igual, e vitupério ele sofreu. Desceu da glória dos céus por ti, em Cristo a redenção. Desceu da glória dos céus por ti, só nele encontras perdão. Glória a Deus. Me perdoe, o toque acabou bem no meio do hino, porque o celular do meu filho tá com problema no volume e também tem que ficar ligado na tomada, então ele tá desligando toda hora. Então vamos dar continuidade sem os toques de hino. Glória a Deus. Hino 69. Glória a Deus. Em volta de Jesus se achava multidão, ouvindo seus conselhos e aprendendo a retidão. Alguém
você para lhe anunciar que sua mãe e seus irmãos queriam lhes falar. Responde, ó grande mestre, estendendo suas mãos. Aqui está minha mãe, também os meus irmãos, aqueles que obedecem a Deus Pai que estás nos céus. Jesus os chama de irmãos e co-herdeiros seus. Glória a Deus. Oh, que amor profundo Jesus tem pelos seus, pois chama-os de irmãos e filhos do eterno Deus. Tão excelente afeto Deus fará compreender ao homem que invocá-lo e cumprir o seu querer. Glória a Deus. Me perdoe, tá? Minha voz tá ruim, tá horrível. Preciso de muita força pra soltar ela. Mas eu sinto que ainda ela tá bem presa. Glória a Deus. Vamos cantar algum outro hino. E daí eu vou terminar esse vídeo, que eu vou ver um culto. É uma salinha. Até aqui nos ajudou o Senhor no YouTube. Glória a Deus. Olha, irmão, como é coisa de Deus mesmo. 430 eu parei aqui na frente, né? Funeral. Falei, Senhor, eu não sei não, mas eu só parei. Aí aqui tá escrito, preciosos aos olhos do Criador. E no começo, tá, não, o 429. A trombeta soara. Aí eu lembrei do hino da trombeta. Aí eu falei, Senhor, é o 208, né? Só se eu cantar aquele. E eu abri o inário no meio, e que é no 308. E o 308 que é soa a trombeta. Então eu errei na mente, mas o Senhor acertou no certinho do inário. Então eu ia ficar procurando. Mas caiu no 308. E eu que imaginava que era o 208. Vamos cantar ele? Ouve-se toda parte anunciai, já é chegado o reino de amor. Cristo é potente para salvar e dar a vida ao pecador. Soa a trombeta, oh, escutai o Evangelho do Salvador. Vossos ouvidos inclinai, são palavras do Criador. Os mensageiros do Redentor, as boas novas fazem ouvir.
paz, dê vida de amor, dê um feliz, eterno porvir. Soa a trombeta, oh, escutai o Evangelho do Salvador. Vossos ouvidos, oh, inclinai às sãs palavras do Criador. Nesta mensagem vinda de Deus é manifesto ao pecador que para todos a salvação vinde aceitá-la do Salvador. Soa a trombeta, oh, escutai o Evangelho do Salvador. Vossos ouvidos, oh, inclinai às sãs palavras do Criador. Glória a Deus, estou muito mal mesmo para cantar. Mas que Deus abençoe todos vocês, fica todos na santa paz de Deus e que Deus venha nos abençoar, nos libertar em nome do Senhor Jesus, amém, né? Para conseguir voltar a cantar novamente. E vocês aí que estão bem, que estão bom, com saúde, não deixa de cantar para a tua alma estar liberta na presença de Deus. Deus me mostrou um sonho que eu ia passar por alguma coisa, mas eu não sabia que era nessa semana, né? Eu achava que ia ser algo assim antes da Santa Ceia, vinha muita preocupação comigo. E eu acreditava assim que era para mim ficar esperta, atenta em alguma coisa assim. Mas não, eu sonhei com o Senhor Jesus, sonhei que a casa que a gente estava morando estava pegando fogo. E não, eu sonhei que a casa que nós estávamos morando no sonho estava vazando gás. E eu falei pro meu esposo, vamos pegar as crianças e correr, porque vai pegar fogo. E daí a gente correu pra fora, ficou numa distância assim, e não tinha parede nessa casa, era como se o fogão fosse lá fora mesmo. E daí a gente correu e eu falei, meu Deus, e agora? São muitas casas em volta, do lado, né? Um monte de casa do lado. Eu falei, meu Deus, vai pegar fogo em todas as casas. E daí eu falei, Senhor Jesus, coloque as tuas mãos. E naquele momento o Senhor Jesus apareceu de costas, só que eu vi ele. E eu vi ele assim, ele estava de costas para mim, parou assim de frente, com aquele fogo. O fogo foi levantar assim até uma certa altura, como se fosse um sol. E aquele fogo assim foi levantando uma certa altura. E quando eu falei pro Senhor Jesus, né, quando ia pegar fogo, explodir, eu falei, Senhor Jesus, coloque as tuas mãos. Ele colocou as mãos e aquele fogo ficou numa certa altura, como se fosse um meio da casa, sabe, um meio mesmo, até uma altura. E ele colocou as mãos dele assim, eu vi um varão, um homem, não tenho certeza que é o Senhor Jesus. Depois eu fiquei pensando, será que era um anjo do Senhor? Mas sabe por que não? Porque eu já sonhei umas 3 vezes com o Espírito Santo do Senhor. Eu não sabia se era ele ou era o anjo, né? Eu sempre ficava indecisa. E dessa vez eu sonhei com ele de veste branca. Toda vez eu sonhava com veste branca. Reluzente. Mas dessa vez foi veste branca reluzente, assim, um branco que brilha. Para quem já assistiu o filme de Jesus, é praticamente igual. Eles põem aquele brilho assim no personagem. É um brilho mesmo bem bonito. E assim, em cima dele, assim, tinha uma rodela cheia de estrelinhas. Era uma rodela assim, cheia de estrelas, bem bonita, assim, uma luzinha de estrelas, bem bonita. Então, veio uma palavra essa semana dos magos que foi no Oriente. Eu nem lembro se foi em Costa Rica. Foi agora, acredito que domingo.
Não lembro se foi em Costa Rica. Isso, acho que foi depois da Santa Ceia. Se foi em Costa Rica, onde fala, né, que quando os magos foram encontrar Jesus, Deus falou, né, siga a estrela no Oriente. Então você vai ver uma estrela e lá abaixo da estrela vai estar o menino Jesus, né? Então eu acredito que nesse sonho era Jesus, por causa das estrelas que estavam em cima dele. Então, com certeza é ele. E ele parou com aquelas vestes brancas, colocando as mãos dele e apaziguou aquele fogo naquela altura. Ele não apagou, mas ele deixou numa altura. E daí eu achava que era preocupação com a Santa Ceia, Deus me preparando para tomar cuidado com alguma prova. Então eu fiquei bem atenta nessa parte. Mas não, quando foi esse sonho, foi mais ou menos na quinta ou sexta, mais ou menos, foi antes da Santa Ceia. E na quarta-feira, minha filha, nós estava vindo do mercado e nós tomamos uma chuva, umas garoas, assim, o céu estava todo estrelado, mas de repente parou uma nuvenzinha e choveu sobre nós ali parando de moto, né? Não tinha nem como parar naquele momento. Veio uma chuva assim e pegou nós de moto ali. Tava à noite, então nós não podíamos ficar parado. E daí naquele momento, na quarta não deu gripe nela e nem na quinta, foi dar na virada da quinta que começou a dar gripe nela. Aí ficou quinta gripada, a sexta deu febre, no sábado deu febre e no domingo deu uma parada a febre, mas voltou bem na hora da Santa Ceia. E daí, mais ou menos na terça-feira, mais ou menos, na segunda, na terça, Deus trouxe. Eu falei, Senhor, por que, né, tá acontecendo isso de novo? Por que eu tô com uma paz no meu coração? Minha filha tá com febre, tá vomitando, tá gripada, tá ruim pra se alimentar. Mas eu sinto uma paz, porque toda vez assim eu ficava preocupada, eu chorava, dobrava meu joelho, eu orava, eu chorava, eu implorava. E dessa vez assim, eu só dobrei meu joelho e orava. Entregava na mão de Deus e pedia, se tu quiseres, né, Senhor, coloca as mãos do Santo Poderosa nela e liberta ela dessa enfermidade, dessa febre. Mas Deus não curava, Deus não tirava aquela febre. Mas eu senti uma paz, e daí mais ou menos, acho que foi na terça-feira, eu tava conversando com o Senhor, por que eu tô com uma paz, sabendo que a minha filha tá enferma? Eu também tava ruim, né? Mas a gente não se preocupa com a gente, só com o filho. E por que eu tô em paz com ela, Senhor? E daí Deus trouxe o sonho. Aí eu lembrei do sonho que eu tive com Jesus. Aí eu entendi que aquele fogo na explosão de gás é porque ia vir uma nova prova, mas que as mãos do Senhor estão em cima dela. Então o Senhor não permitiu que aquele fogo ficasse grande, porque Ele dá algo que a gente consiga carregar. Talvez se ficasse grande eu ficava, né, chorando, desesperada, temendo de perder ela, igual sempre eu tinha. Mas não, como foi algo que tá no controle dele, as mãos dele parou assim, ó, certinho, como se fosse uma bola de sol. E ficou assim, e eu acordei. Então, ali, naquele momento, Deus me fez lembrar do sonho, que Jesus está no controle de tudo, que Deus está no controle de tudo, que o Filho de Deus está no controle de tudo. Então, eu entendi o porquê que eu não tô tão preocupada. E também tá chovendo direto. Então é para mim ficar assim, em paz. Não dá para me congregar agora, porque tá chovendo, porque minha filha tá enferma, porque ela tá gripada, porque ela tá com febre. Agora, graças a Deus, a febre deu uma parada. Há 2 dias que deu uma parada a febre. Ela vomitou ontem à noite. E ainda ela tá tossindo, né? Acho que por causa da secreção, né? Que fica e a criança não sabe puxar e jogar, né? Então, assim, eu tô em paz. Porque eu sei que Deus está no controle de tudo. E é maravilhoso sonhar com o Espírito Santo do Senhor. Eu já sonhei umas 3 vezes já e eu ficava sempre em dúvida. Meu Deus, quem era? É o anjo Miguel? É um outro anjo? Quem é? É o Espírito do Senhor? Então, eu já vi assim de frente de uma praia. Ele nunca me deixa ver a face dele. Nunca vi. Eu vi assim, da outra vez que eu vi, trazendo assim no sonho um noivo para alguém, que foi antes de eu casar com meu esposo, mas era com outro irmão que Deus me apresentou depois, mas houve um probleminha. E
probleminha assim mesmo, da falta de paciência. E naquele momento eu vi, ele põe uma faixa, era uma faixa num rapaz, e no sonho falava assim, que uma menininha falava para uma moça, fique em paz. Essa moça passava um monte de creme assim no rosto, tava com um negócio verde, foi em sonho. E a menininha falava assim, fique em paz, ele vai gostar de você como você é por dentro e não por fora. Ele não vai querer ver sua beleza exterior, e sim interior. E daí mostrava o Espírito Santo assim, com um rapaz na frente de uma praia, passando assim como se a praia fosse de frente assim comigo, e eu dentro daquele sonho, mas não estava participando daquele sonho. Eu estava dentro, ali do lado das meninas, vendo tudo, mas não estava ali como cena. E daí falava, o Espírito Santo passava, né, um homem de vestes brancas, e eu só vi assim a face do rosto, a lateral, mas eu vi em brilho, eu não vi o rosto. E agora foi assim, mesma coisa, um brilho, mas foi de costa, foi uma veste, assim, um vestimento muito bonita. Você não vê nem o pé, você não vê nada, só vi as mãos assim, colocando assim. Então, assim, é maravilhoso saber, assim, você sonhar com o Senhor Jesus, você acreditar que tá tudo bem, graças a Deus. Se você tem uma falhinha ou outra, o Senhor te perdoou. Se você falou alguma coisa, errou em alguma coisa, o Senhor te perdoou. Porque se você sonha com Ele, é sinal que você tá bem pertinho dEle. E como Ele falou assim, Maria escolheu a boa parte. E é uma parte que ninguém vai tirar dela. Então, eu tenho minhas falhas, eu tenho meus erros. E às vezes eu tô lavando roupa ali, vendo culto online, quando dá, quando não dá, quando, graças a Deus, eu não tô lavando roupa, eu tô vendo ele sentadinha na comunhão, mas no dia que eu não posso ver na comunhão, que eu tô fazendo alguma coisa, às vezes eu ponho véu, às vezes não, quando eu tô lavando roupa, então eu falo assim, Senhor, hoje eu estou como Marta, né? Tô aqui lavando minhas roupas, cuidando dos meus afazeres, mas na comunhão como Maria. Então, tô virada aqui, Senhor. Quantas vezes eu dobrava o joelho para orar ali perto do tanque, em algum lugar escondidinho assim. E o Senhor me visita, não na linguagem, né? Senão seria escândalo pros vizinhos. Mas assim, eu sinto a presença do Senhor. Eu sinto como se descesse algo assim e eu arrepio o corpo. Então, sinal que eu estou como Marta, né, fazendo os afazeres da casa na comunhão como Maria, ligada ao céu. Então, assim, a certeza viva que eu estou bem próxima do meu Senhor. Então, é um momento agora que, assim, eu estou em paz. Antes eu ficava preocupada, querendo me congregar e preocupada. E sempre falando, né, Senhor, Senhor, abre o céu, Senhor, né, faz parar de chover. Mas se Deus quer que chova, glória a Deus. Se minha filha tá dodói, chovendo ou não, não vou poder ir agora por causa do sereno. Então, tô em paz na presença de Deus. Em paz, né? Então, aí eu vou fechar esse. Vamos ver. Senti de cantar o hino 403. A gente canta e eu fecho o vídeo, tá? Para quem chegou até aqui, deixem uma saudação ou responda, né? A paz de Deus. Para mim saber que você chegou até aqui no final do vídeo. Quem é paciente? Glória a Deus. Pela fé, uma vez por Jesus dada aos santos, fé perfeita que fez vitoriosos a tantos, não temerão horrores nem espantos, os fiéis que seguirão ao Senhor. Nas tristezas, nas lutas e dor, recorriam a Cristo Jesus,
os cristãos foram nos tribunais condenados. Nas prisões eles foram sem culpas lançados, e de seus bens terrestres despojados, tudo isso sofreram pela fé. Nas tristezas, nas lutas e dor, recorriam a Cristo Jesus, que lhes dava virtude e valor, pela fé que os guiava na luz. Nessa fé que nós crentes sempre devemos caminhar bem firmados, e assim venceremos. E um dia no céu encontraremos os fiéis que amaram ao Senhor. Lá no céu não teremos mais dor, e o pranto também cessará, pois o nosso amado Senhor nossas lágrimas enxugará. Glória a Deus, viu? Essa é o hino da fé. Então guarda esse hino no teu coração e liga com o do sonho. Eu vi o Senhor Jesus, então é a fé que eu a carrego, é a fé que eu tenho dentro de mim que ninguém pode tirar. Porque eu já vi muitas coisas, eu já senti coisas que a minha carne nunca sentiu quando eu estava no mundo. Quando eu não servia a Deus, quando eu não estava batizada, hoje a minha carne sente muita coisa do qual no mundo eu não sentia. A única coisa que eu sentia assim, que eu cantava uns louvor antes de batizar, uns 4 anos antes, eu cantava direto, Sabor de Mel, vários hinos, aquele que falam que é o Sabor de Mel, que um bêbado que cantou, né? Mas eu acredito que é uma armação. Então eu escutava os louvores, eu sentia assim que entrava um vento dentro da minha casa, e aquele vento vinha assim, me arrepiava o corpo. Era a única coisa que eu sentia, mas ali eu sabia que era a presença de Deus entrando na minha casa. E hoje não, eu tenho a presença de Deus dentro de mim. Então, quando eu começo a sentir algo de Deus, eu sinto assim pegando já pelos pés e subindo pelo corpo. É algo que não dá para explicar, como se fosse um choque, alguma coisa diferente assim, como se fosse uma luz, algo que te pega no corpo. E também os arrepios. Então, é algo assim, e os dons, né? Que é algo que eu sei que não vieram de mim, vieram de Deus após o santo batismo. Então, quando você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor Jesus entra dentro de você e ele vai fazer morada. Mas se você fizer coisas erradas, praticar a mesma coisa que você praticava, coisas fora do casamento, xingar, roubar, matar, maltratar, judiar de alguém, o Espírito de Deus não consegue ficar ali dentro de você. Se você fizer todos esses mal e não se arrepender e não pedir perdão em nome do Senhor Jesus, se humilhar em oração, chorar, se arrepender do mal que você está fazendo, fazer mal para alguém, seja o que for. Se você não conseguir pedir perdão a Deus e continuar praticando muita maldade,
aí o Espírito do Senhor vai se afastando. Ele vai, um pecado assim muito grande, muito grave, ele pode até sair, porque o Espírito do Senhor não habita em coração sujo. Ele ama o coração limpo, ele ama a casa limpa. Quando a gente sujamos com alguma coisinha, com falta de amor, falta de perdão, ou vingança, ou alguma coisa, ele não sai dali, mas a gente tem que estar pedindo perdão e ele vem, limpa nossas vestes nos cultos, espiritualmente, né? Você não vai ver ali, né? Mas você sente que ele está limpando as suas vestes pela palavra, pela justificação. Então ele lava as suas vestes naquele momento. Mas no batismo é lavado os seus pecados. O Senhor Jesus troca as nossas vestes, sim, espiritualmente, ele troca de tantas guerras, tantas lutas que nós passamos, tanta provação, tanto combate, vai ficando assim, você vai ficando cansada, você vai ficando desanimada, você vai ficando triste, você vai perdendo um pouquinho a fé. Então ele vem e renova, ele envia um servo de Deus que tem um dom de mandar a libertação, manda a libertação, manda aquilo que está te prendendo, né, embora, e as suas vestes limpada ou trocada espiritualmente. Imagina assim, fecha os olhos, imagina que você tem umas vestes brancas. Aí você fez mal para alguém, vai ter uma sujinha, uma manchinha. Você pegou alguma coisa de alguém escondido, vai ter outra manchinha. Você não perdoou aquele que te fez mal, vai ter outra manchinha. Se você vai congregar num culto e você fala, Senhor, eu não estou sentindo mais a tua presença, o que está acontecendo? Eu ando triste, a minha alma, não é nem você, tua carne pode estar bem de saúde, mas a minha alma está abatida, eu sinto uma tristeza, eu sinto que eu estou bem, mas eu não estou. Senhor, me perdoa, me mostra o que eu fiz, o que eu errei, onde eu errei, e no que eu errei, me perdoa em nome de Senhor Jesus. Naquele culto, se aquele culto for o dia da tua libertação, o Senhor Jesus vai te libertar naquele culto. Então você vai sair renovada, limpa, purificada. E aí os outros dias ser cuidado para não errar novamente. E assim vai indo a batalha do crente na terra. Mas não perca a tua fé, como fala esse hino aqui. Pela fé, uma vez por Jesus dada aos santos, que foi lá no passado, ele deu para os servos do Senhor, que desceu o Espírito Santo lá na salinha, que estava reunindo os discípulos, desceu um vento veemente, do qual tomou os servos de Deus, uns falavam linguagens, outros saíram com dom de aplicar o evangelho, outros saíram com dom de expulsar o demo, outros saíram com dom de libertação, de cura de enfermidade. Então ali o Espírito do Senhor deixou um dom para cada um. E hoje não é diferente. Se você se batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e fica dentro da graça, seguindo a doutrina da Bíblia, o que o Senhor ensina aqui, você leva a sério, com fé e temor e obediência, você recebe os dons dos céus. E não é só um não, é quantos o Senhor quiser te dar. Se o Senhor Jesus quiser te dar 10 dons, Ele te dá. Se Ele quiser te dar 12, se Ele quiser te dar dom que nós nunca viu na face da terra, Ele te dá. Mas você tem que estar em obediência com Ele. Você tem que estar no temor. E saiba que Ele sempre vai te ajudar a vencer suas guerras e sua batalha. Tá bom? Vou ficando por aqui. Já são 39 minutos. Ficam todos com a santa paz de Deus. E Deus abençoe a todos vocês. Em nome do Senhor Jesus.